hoje eu vou falar com você, dono de empresa, que está sempre me mandando mensagens. Carmen, as leis trabalhistas deveriam mudar. Carmen, desse jeito não tem como a empresa continuar. Pois hoje eu vou te mostrar de forma muito prática que não são as leis trabalhistas que precisam mudar. É você, dono de empresa, que precisa mudar. Quem me acompanha já sabe que eu ensino donos de empresa como ter uma equipe que faça a sua empresa crescer, mesmo quando ele não está lá. E mesmo sem mudar as leis trabalhistas, isso é possível, é possível. Você só precisa seguir aquela parte da lei, né? Aquela parte da lei que está a seu favor, dono de empresa. Eu quero mostrar para vocês, de forma muito prática, que nós conseguimos ter lucro, ter liberdade, se a gente seguir a parte da CLT que é a favor do dono da empresa. Muita gente quer que a CLT mude, mas sabe de uma coisa? Ela já existe desde 1943 e tem mais. Ela foi escrita baseada nas leis europeias. A nossa CLT basicamente é muito próxima, né, da CLT italiana e tudo mais. Ou seja, existe uma proteção em relação ao trabalhador. As leis trabalhistas, elas não foram criadas para serem justas. E se você, dono de empresa, entender isso que eu estou te passando, você vai ter muito mais segurança para lidar com seus empregados no dia a dia. As leis trabalhistas, elas foram criadas para que elas possam ser protecionistas, ou seja, perante a Justiça do Trabalho, o empregado é hipossuficiente. O que é ser hipossuficiente? Que ele não tem condições de tomar decisões sozinho. É isso mesmo. Mas, Carmen, ele pode casar, ele pode ter filhos. Carmen, ele pode comprar uma casa, comprar um carro, ele pode até ter uma arma, né? E fazer todo o processo para ter uma arma. Mas ele não pode tomar decisões sobre a sua vida profissional e sobre aquilo que diz respeito à CLT. Diz respeito? Não, essa palavra não ficou boa. Ou sobre aquilo que está escrito na CLT, ou seja, os direitos trabalhistas. Se lá na lei está escrito que ele tem 1 hora de almoço, é 1 hora de almoço que ele tem que ter. Não adianta ele falar, Carmen, mas eu não quero almoçar, eu vou sair mais cedo. Não adianta, você tem um risco em relação a isso. Não adianta ele falar, Carmen, faz o seguinte, dá meu vale transporte em dinheiro. Não. Tá na lei, tá escrito que ele tem que receber o vale transporte depositado lá no cartão do vale transporte. Não tem jeito. Mas, Carmen, e se ele falar que ele não quer férias? Eu posso comprar as férias? Não pode comprar as férias. Robson, hoje eu vim especificamente falar do artigo do 2º parágrafo da CLT, onde nós falamos dos direitos do dono da empresa, ok? É bem específico, coisa bastante prática para você, dono de empresa, parar de ficar quebrando a cara com seus empregados. Por quê? Você precisa entender que as leis são protecionistas. Esse é o primeiro passo. Quando você entende isso e você vai fazer um documento, por exemplo, para blindar a tua empresa, sabendo que as leis são protecionistas, olha a dica. Por exemplo, você tem câmeras em toda a tua empresa. Você não vai fazer um documento. A empresa tem câmeras, né? E essas câmeras são para vigiar os empregados. Se eles fizerem coisas erradas, vai ser descontado dele, Não, né? Considerando que as leis são protecionistas, o documento que você vai fazer é: a empresa possui câmeras de segurança 24 horas. E essas câmeras, elas existem para proteger o seu... Essas câmeras existem para proteger os empregados. É completamente diferente. Quando as leis são trabalhistas, ok? Elas são protecionistas e não justas. Elas existem para proteger a parte hipossuficiente da relação de trabalho. Mas eu não vim aqui falar de leis, eu vim aqui falar de coisas muito práticas. Alex, eu jamais recomendo que você faça algo que não está na lei. E por mais que você acredite que sim, possa ser pago o Vale Transporte em dinheiro, ele foi revisitado agora em 2022.
foram 600 e tantas leis revisitadas e a lei do Vale Transporte não mudou em nada. Isso não significa que eu concorde com ela, mas significa que eu não coloco nem meus alunos e nem as empresas que eu oriento em risco. Existe risco? Existe. É para pagar no cartão do Vale Transporte? Vamos pagar no cartão do Vale Transporte. Simples assim. Eu posso te mostrar mais um tanto, né, de julgados nos quais as pessoas, os empresários, né, os empresários que pagaram em dinheiro perderam. Então, tem risco, tem risco. Eu não escolho o risco. Se o empregado, ele quer receber o Vale Transporte, é o cartão. Se ele quer receber em dinheiro, ele paga do salário dele, o combustível, a gasolina e tudo mais. Mesmo porque, quando você paga aquela pessoa que tem moto, que tem carro, o dinheiro do combustível, você está exercendo uma discriminação. Porque aquela pessoa que mora perto da empresa e que muitas vezes vem até a pé, ele pode dizer, olha, eu tenho o mesmo cargo que fulano, mas fulano ganha mais do que eu. Ah, mas ele ganha o Vale Transporte. Não, não é o Vale Transporte, ele ganha dinheiro e ele ganha mais do que eu. E ele pode ganhar, ele pode pedir equiparação salarial e ele também pode se sentir discriminado. O funcionário que mora em outra cidade, ele sabia que ele morava em outra cidade. O Vale Transporte, gente, eu não vim aqui para falar sobre isso não, tá? Se vocês quiserem eu fico falando, eu vim aqui para falar a coisa mais importante. Porque a lei do Vale Transporte é bem curtinha. Ela é bem curtinha e ela é bem básica, ok? Ela é bem básica. O Vale Transporte é transporte público. Se na sua cidade não tem um transporte público, ele não pode estar utilizando, ok? Então, é a responsabilidade do dono da empresa, que pode vir a descontar até 6% do valor do empregado. Então, o Vale Transporte, ele também não pode custar mais do que 6% do valor que teu empregado ganha. Caso contrário, também vai descaracterizar. Mas, pessoal, e o funcionário usou o carro para buscar algo para a empresa e foi pago o valor do combustível para ele. Isto não é habitualidade, isto é algo ocasional. E aí sim você pode fazer o pagamento para ele, que vai se chamar reembolso de combustível. Isso não é Vale Transporte, ok? É reembolso de combustível e eu recomendo que você tenha uma política sobre isso, para que depois ele não diga que ele usava com frequência, que você não pagou o aluguel do carro dele e etc, etc, etc. Então toma muito cuidado com isso, ok? Mas pessoal, eu quero falar hoje do artigo 2. O artigo 2 é onde tem a parte das leis trabalhistas que são a seu favor. Porque toda CLT, ela existe para proteger o empregado, menos o artigo 2. O artigo 2, ele é a seu favor e é sobre ele que eu quero falar e te ensinar como é que você faz para usar. Então, as leis, elas protegem e, por exemplo, vamos supor que você tenha comprou uma casa e no fundo da casa você tem aí uma nascente de água. Essa nascente, ela é protegida pelas leis ambientais. Então, mesmo a nascente de água sendo sua, ainda assim, né, você não vai poder cobrir aquele quintal que você comprou. Você não vai poder jogar, por exemplo, cimento e matar a nascente de água, porque o quintal é seu, mas a nascente não é. Então, as leis ambientais são protecionistas, as leis trabalhistas também. Então, se o teu empregado fala que ele quer vender as férias, que ele quer fazer menos horas de almoço, que ele quer... Não importa, ele não tem o poder de abrir mão de algo que é seu direito. Portanto, não adianta a pessoa escrever e falar, não, porque eu não quero, tal, eu tô aqui pedindo, né? Não adianta, não é assim que funciona, não é assim, embora você precise documentar tudo. Quando a gente fala documentar tudo, é desde que não seja algo que seja direito do teu empregado. Aí você não consegue. E para você ter uma equipe fazendo sua empresa crescer, é só seguir o artigo 2. Vou te falar que o artigo 2 considera-se a empresa individual ou coletiva, ou seja, às vezes a pessoa fala, mas eu sou um MEI. Dá no mesmo, ok? Individual ou coletiva, que assumir os riscos da atividade econômica. O que significa assumir os riscos da atividade econômica? Que você não pode contratar um vendedor sem salário, por exemplo.
Como assim, Carmen? Como assim, digo eu? Eu recebo mensagens lá no meu direct quase todo dia. Carmen, eu posso contratar uma pessoa e eu vou pagar somente aquilo que ela vendeu. Eu vou pagar a comissão, mas vai ser uma boa comissão. E quando ela vender, ela vai ganhar um dinheirão. Eu posso fazer isso? Não, porque o risco da atividade econômica é seu, dono de empresa. Você não pode jogar o risco nas costas do teu empregado. Você não pode dizer que se ele vender, ele ganha, se ele não vender, ele não ganha. Por isso, esse é o primeiro passo do artigo 2. O risco é seu. E aí ele continua. É o dono da empresa quem admite, assalaria e dirige a prestação de serviços. Se você que está aqui nessa live entender só esse pedacinho, admite, assalaria e dirige a prestação de serviços. Só esse pedacinho. Isso é tudo o que você tem de lei dentro da CLT que seja a teu favor. E basta! Isso é suficiente, você não precisa mais que isso. Quando a gente fala admite, ou seja, é você quem escolhe para trabalhar com você. Então não adianta você falar, eles se atrasam, eles faltam, eles usam o celular. Não adianta você vir com essa conversa, não. Porque não são eles, é você quem contratou pessoas assim. E para isso você precisa aprender a contratar gente boa. Toma muito cuidado, porque muitas vezes a gente contrata na pressa, contrata na correria e acaba contratando amigos, parentes, indicados e às vezes até pode dar certo, principalmente se você estiver no operacional. Se você estiver no operacional, você tem boas chances que dê certo, porque aí você vai estar ombro com ombro trabalhando com essa pessoa. Então tá os dois lá ralando a barriga no balcão, né? Ou na máquina, não importa. Aí pode dar certo, porque tá lá você e amigo, parente, indicado, né? E todo mundo trabalhando pelo bem da empresa, ficando até tarde, chegando muito cedo, e você, dono de empresa, o primeiro que abre, o último que fecha. Então, mas você, dono de empresa, primeiro que chega, o último que sai, tua empresa começa a crescer, você contrata mais pessoas, você sai do operacional, você começa a seguir o canal da Carmen, né? E aprende finalmente a se tornar um diretor na tua empresa ou uma diretora. E aí você aprende sim a fazer a tua empresa crescer. E aí você sai do operacional. E daqui a pouco cresce, daqui a pouco você tá de férias, viaja para o exterior, aí você volta e traz um chaveiro para cada um de presente, né? Para o teu parente, irmão, primo, indicado, né? Traz lá um chaveirinho do Mickey, traz da Disney, e aí fica bem confuso isso, fica bem confuso. Então, começa a não dar mais certo a relação. Eu tenho um aluno que ele falou assim, Carmen, eu tenho um empregado que trabalha comigo há 9 anos e ele fica ao celular, eu já coloquei as regras do celular. Esse empregado, ele tá atrasando o serviço, tá fazendo corpo mole, chega atrasado, né? Então, o que eu faço com esse empregado? Eu falei, ué, faz aquilo que a gente ensina no programa, você vai aplicar uma advertência, talvez também você aplique uma suspensão, deixa as regras bem claras para ele, né? E talvez até uma justa causa, porque não? Não é isso? Ele falou assim, Carmen, mas eu não posso. Como assim não pode? Eu não posso porque ele é meu cunhado. E se eu fizer isso, a minha esposa vai ficar muito brava comigo. Eu falei, tá, mas então não tem como funcionar. Às vezes a gente fica amarrado com as pessoas. E ele disse, ele começou a empresa comigo, ele era muito bom. Eu falei, tá, e nessa época que ele começou a empresa, tinham mais pessoas? Não, Carmen, era só eu e ele, era eu e ele era muito bom, e ele trabalhava muito bem e tal. Eu falei, tá. Aí a sua empresa foi crescendo, você foi contratando mais gente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que casa que é melhor, a sua ou a dele? Aí ele deu uma risada assim. A minha, né? Quem tem o carro mais caro, o seu ou o dele? Ele fala, Carmen, já entendi o que você quer. E é exatamente isso.
Às vezes a gente traz para nossa empresa, amigos, parentes, clientes, indicados. Isso é complicado, porque à medida que a empresa começa a crescer, os problemas começam a aparecer. Eu prefiro trazer pessoas neutras e eu tenho uma amizade com as pessoas, mas é uma amizade profissional. Não é uma amizade onde você vai ficar fazendo terapia com todo mundo que trabalha com você. É lógico que entre as pessoas que trabalham com você, às vezes você tem pessoas mais próximas, menos próximas, mas isso é diferente de você trazer a responsabilidade para ela. Você tem que contratar gente boa. E para você que neste momento já tá pensando, ai, mas isso, você não conhece a minha cidade, aqui não tem muita gente para trabalhar, porque eu não acho gente, porque o meu segmento é muito difícil. Gente, eu ouço isso o dia todo. Mas ainda assim os meus alunos, eles conseguem. Porque eu trago a consciência para você e para eles, eu quero trabalhar e trazer para você essa consciência. Encontrar gente boa é como encontrar ouro. E você achar que isso é fácil é a mesma coisa que você achar que vai encontrar ouro no fundo do quintal da sua casa. Às vezes, você tem meia dúzia de currículo e você reclama que você não consegue achar gente. É a mesma coisa que pegar uns quilinhos de terra, peneirar. Nossa, não achei ouro. Tá difícil de achar ouro. Vocês já viram Serra Pelada, gente? Lá o pessoal procura ouro, né? Absurdamente. Então, encontrar gente boa é como encontrar ouro. Para isso, você precisa ter um bom tanto de terra, um terreno bem grande. E qual é a dica que eu vou te dar para você encontrar gente boa? Vá para os grupos do Facebook. Pessoal, vai para os grupos do Facebook. Lá tem grupos específicos de emprego. Quando você divulga uma vaga, ou no status do teu celular, ou você divulga uma vaga no teu Instagram, quem é que está no teu Instagram? Geralmente, amigos, parentes e clientes. E aí fica mais difícil para você escapar, porque sua tia te liga e fala assim: olha, eu vi que você está contratando alguém, né? Então, sabe o que eu preciso? Uma vaga para o meu sobrinho e tá. E aí já tá feita, já lascou, ok? Grupos de emprego do Facebook é o melhor lugar para você encontrar profissionais operacionais. Pessoas simples até o nível de analista, grupo do Facebook. Aí, se você precisa de pessoas com outra qualificação, analista para cima, analista financeiro, analista de RH, analista fiscal, aí você vai para o LinkedIn. Lá é o lugar onde todos os profissionais estão. E se você precisa contratar pessoas bem específicas, tem sites de emprego gratuitos, como é o site da Cato, que para você divulgar a tua vaga, você consegue divulgar tranquilamente. Agora, depende do nível de pessoas que você está procurando, é a ferramenta que você vai encontrar. Tudo depende do nível, mas tenha certeza de que, por exemplo, seja qual for a ferramenta, você precisa de quantidade de pessoas para peneirar. E eu vou te ensinar como é que você faz essa peneira para separar gente que tem vontade de trabalhar de gente que não tem vontade de trabalhar. Primeiro ponto, o que eu faço? Eu já crio um e-mail específico daquela vaga, o que vai facilitar muito minha vida, não fica entupindo minha caixa de e-mails, cheio de e-mails, né? E também compro um chip de celular de R$10 na banca, que também vai facilitar muito tua vida. Aí você abre o e-mail, tipo auxiliardeprodução@gmail.com, pizzaiolo@gmail.com, costureira@gmail.com, químico, farmacêutico@gmail.com. E às vezes, quando você está procurando profissionais, né, assim como farmacêutico, engenheiro e tudo mais, você pode divulgar também nos cursos de pós-graduação e ter um excelente retorno. Mas não importa, cria lá o e-mail e já coloca uma resposta automática no e-mail. Muito obrigada por ter se inscrito
nesta vaga. Parabéns! Agora você vai para a segunda fase do processo. Gente, olha o que eu vou te ensinar. Na segunda fase do processo, você precisará enviar um vídeo se apresentando com no mínimo 20 segundos, no máximo 1 minuto. E isto vai fazer a diferença no teu processo. Porque a cada 100 currículos que você tem, sabe quantos vídeos você vai receber, dono de empresa? 5. Se você receber mais, é milagre, ok? Mas em geral são 5 vídeos. E para quem que eu não usaria essa técnica? Se são pessoas muito velhas, assim, um cargo que normalmente a pessoa tem mais idade e juntou mais idade com pouca escolaridade. E um cargo muito simples. Por exemplo, talvez eu não colocasse essa técnica para contratar ajudante de cozinha, carga e descarga de caminhão, né? Não faz muito sentido. Porteiro, não faz muito sentido. Mas, se a pessoa precisa se comunicar, você vai ver que bênção que é você receber os vídeos. De cara, você vai analisar 5 currículos a cada 100 currículos que você tiver. Você vai olhar só para esses 5. Carmen, mas e os outros currículos? E se as pessoas forem tímidas? Não sei. A tua vaga, a pessoa vai precisar falar? Se ela precisa se comunicar, eu não sei se eu traria, porque eu vou te contar uma coisa que talvez você não acredite, mas eu sou super tímida. De verdade. Eu sou muito tímida. Eu já cheguei a ponto de um lugar que tinha muita gente, as pessoas iam falar comigo, de pegar meu celular e ficar lá assim, tipo, fingindo que tava usando e não tava. Porque eu sou muito tímida. Mas não é por isso que se eu quero um emprego, eu vou lá e faço, né? Eu vou lá e faço. Eu nunca tinha feito uma live. Eu sei a dificuldade que foi a primeira vez que eu fiz uma live. Eu ficava pensando, meu Deus, e se eu chamar alguém e a pessoa falar que o que eu falo não tem nada a ver, ou se ela vier só para me xingar, ou se em lugar de um empresário vier um empregado da conspiração zumbi. Eu tinha muito receio de fazer lives, eu tinha muito receio de aparecer em público. Mas hoje, com 111 mil seguidores, isso para mim é muito tranquilo, porque eu sei que aquilo que eu te ensino vai ajudar você, tua empresa e teus empregados. Então, se essa pessoa que é muito tímida não conseguiu vencer a barreira da timidez para gravar um videozinho de 20 segundos se apresentando, você acha mesmo que ela vai fazer sua empresa crescer? Fala sério. Eu acho que não, né? Então, eu pediria o vídeo e faria a análise do vídeo. Como essa pessoa se comunica, se ela se preparou para fazer o vídeo, né? Se ela colocou lá um colar bonito para fazer o vídeo, se ela se arrumou, se ela fez um texto, se aquilo que ela fala tem coerência, se ela fala errado demais, de forma que você não queira ter ela na tua empresa. Ela fez o vídeo no banheiro e lá no box você ainda vê as peças íntimas penduradas. Então você consegue analisar o vídeo, analisar o currículo e aí você inicia a tua contratação. Aí você vai marcar entrevista com as pessoas que te interessam, porque está na lei, no artigo 2, que é você quem admite, quem escolhe quem vai trabalhar com você. E aí você vai negociar o salário que essa pessoa vai receber e vai fazer o contrato com ela. E esse contrato você já começa a dirigir tua empresa. O teu contrato tem que ter uma frase mágica. Qual é a frase mágica que todo contrato tem que ter? Vocês sabem? Vocês querem aprender a frase mágica? Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. É muito importante que quando você faça essa contratação, tenha essa frase mágica, que ele está sendo contratado para a profissão que for. Eu me lembro de um empresário que ele tem um pet e ele contratou tosadoras. Escutem isso, que isso te interessa. E as tosadoras fazem o quê? Cortam o pelo dos animais, cai no chão, varre. Não é isso que um tosador faz? É isso que os tosadores que trabalhavam para ele faziam. E a pessoa entrou na justiça e pediu acúmulo de função, porque ela era obrigada a tosar e também a varrer o chão.
25 mil reais. Só que ele tinha várias ex-tosadoras. Todas entraram na justiça com o mesmo advogado. E aí as atuais perceberam que era tão fácil, tão fácil, tão fácil, que também entraram na justiça. Se essa frase mágica tivesse escrito que a pessoa foi contratada para ser tosador, mantendo o ambiente de trabalho limpo e organizado, perfeito, seria suficiente para protegê-lo e blindá-lo. Mas, infelizmente, muitas vezes você, dono de empresa, nunca leu o contrato de trabalho, né? E essa é a parte da lei que é a teu favor, que é você quem dirige como é que a prestação de serviços vai acontecer. Mas muitas vezes você não leu o teu contrato, você não sabe o período de experiência, por quê? Você recebeu o vídeo, fez a entrevista, talvez você tenha chamado essa pessoa para fazer um teste ou uma dinâmica de grupo, né? Teste que eu digo, teste de 1, 2 horas no máximo. Não existe dia de teste, essa pessoa pode te colocar na justiça e ganhar, ok? Mas vamos supor que você tenha chamado essa pessoa por algum motivo, né? Para estar fazendo todas as etapas e você concluiu que ela é uma boa pessoa, maravilha. Aí ela entra na tua empresa. Você tem todo o período de experiência para avaliar. Mas se você fizer a dispensa fora da data do período de experiência, você ainda precisa pagar uma multa para essa pessoa do restante dos dias do período de experiência. Por isso que é muito importante que você, quando contratou alguém, pegue a data que vai vencer o período de experiência, seja 30 e 60 dias, coloca o post-it, né, na geladeira, no espelho do banheiro, no micro-ondas, no celular, coloca o celular para despertar neste dia, tal hora, para que você possa lembrar-se que se você quiser encerrar com essa pessoa, vai ser neste dia. E aí também você continua acompanhando todo o período de experiência, mas você precisa criar as regras. Claro! Carmen, mas como é que eu vou criar as regras? Tá lá na CLT, é você quem dirige a empresa. Então, não adianta você ficar reclamando, eles usam celular, eles faltam. Você tem uma regra para não usar celular? A partir de hoje, nunca fale do passado. Ninguém nessa empresa pode, durante o horário de trabalho, usar e portar o celular. Carmen, mas por que portar o celular? Porque a bênção fala assim, não, tá só aqui no bolso, é só para eu ver que horas são. Claro que não, né? Lá no bolso ele sabe as mensagens que chegam, ele sabe tudo o que está acontecendo. A ideia é que você tenha um armário onde as pessoas possam guardar seus pertences. Acredite em mim, é seu melhor investimento, é seu melhor investimento. Você vai pagar, dependendo a quantidade de portas do teu armário, talvez 500, 800, R$1.000, depende do tipo, o tamanho, a quantidade de portas, é seu melhor investimento. Eu tenho um aluno que ele tem empresa de automação, então ele trabalha muito com engenheiros muito jovens. Você já tentou tirar celular de uma pessoa muito jovem, ainda mais da área de tecnologia? Nos primeiros dias, o Flávio falou que ficou todo mundo com o bico deste tamanho. Mas depois não existia outra coisa que eles pudessem fazer a não ser seguir a ordem. Por quê? É o dono de empresa quem determina. É você, dono de empresa. O que eu faço para você? É você que determina. Então, as pessoas começaram a seguir. Rapidamente, ele aumentou o faturamento em 50%. Isso é um caso real. Ele conta essa história, ele criou poucas políticas na empresa dele. Ele criou essa do celular, ele criou também a política dos horários, que você vai determinar qual é o horário que a pessoa chega, o horário que a pessoa sai, se ela falta, ela tem que apresentar um atestado original imediatamente ao retorno. Então, você precisa criar todas as regras da tua empresa. Essa é a parte da lei que é a seu favor, que fala que é você que dirige, mas que muitas vezes os donos de empresa
acabam deixando. Fica tudo na conversa, fica tudo falado, não documenta. Ah, mas eu falei que não precisava usar celular, eles continuam usando. Gente, falei, para com isso. Falar até papagaio fala, gente. Falar até papagaio fala. A ideia é que as regras precisam estar escritas, documentadas, assinadas, porque se a pessoa deixa de cumprir uma das regras, você tem como documentar que ele está fugindo do contrato. Por quê? Daqui a pouco a pessoa vem e fala assim, porque isso é acúmulo de função. Não, eu não vou varrer. Por que eu vou varrer? Isso é acúmulo de função. E Oi? Como assim? Né? Tá aqui. As atividades foram combinadas quando você entrou para trabalhar. Não é acúmulo de função. E as coisas precisam ser claras. E você ter uma pessoa dentro da tua empresa que começa a pirraçar, né? Quer ser mandado embora? Se não tá bom pro senhor, me manda embora. Não é assim, não é assim. E quando você não aplica as advertências, você está deixando de exercer o teu poder de direção. É seu dever aplicar as advertências. É teu dever. Se você não aplica, a lei entende que você não está cuidando da tua equipe. De repente, você tem lá um empregado que não usa protetor auricular. Ok. Não usa óculos para proteção. Ok. Daqui a pouco, simplesmente você cansou de falar, óculos ficam jogados pela empresa em todos os lugares, alguém se acidenta e perde uma vista. Você acha que o juiz do trabalho vai dizer que foi responsabilidade de quem? Claro que foi sua. Mas, Carmen, eu dei o óculos, eu assinei o recibo de EPI com ele assinou certinho tal. E daí? Você não fiscalizou? Você tem que fiscalizar e tem que documentar que você está punindo ele, porque deixar de usar um equipamento de proteção é algo grave. Talvez ele seja até mesmo suspenso. Então é teu dever criar as regras, acompanhar e, se necessário, documentar através de uma advertência. Vamos supor que você não faz nada disso. Aí você pega e manda a pessoa embora, paga lá os 40% de multa, porque dinheiro não é problema. Tá, parabéns. Ele vai lá na justiça, e nós estamos num ano complicado, não é? Um ano em que ficou bem claro para todo mundo que empresário não trabalha. Você não trabalha e explora o empregado, não é isso? A gente tem que tomar cuidado e tudo tem que estar muito bem documentado. Mas vamos supor que você simplesmente foi lá, dispensou essa pessoa e tchau para essa pessoa, tá aqui teus direitos, não quero mais te ver na frente. Ele vai lá, entra na justiça e fala, seu juiz, aquela empresa lá me discriminou, ou porque eu sou muito alto, muito baixo, muito gordo, muito magro, porque eu sou homossexual, porque eu sou heterossexual, porque eu sou branco, negro, vermelho, amarelo, não importa. Eles entram com discriminação, que você o discriminou. E aí você vai falar assim, não, seu juiz, foi por isso não, mandei ele embora, porque ele chegava atrasado, faltava, não tinha atestado, ficava no celular o dia inteiro. Aí o juiz falava, ok, então você pode me entregar aqui as advertências que você aplicou? Não, seu juiz, não gosta dessa coisa de advertência? Não, nunca apliquei advertência. O juiz vai dizer, então você não estava cuidando da empresa. Você simplesmente dispensou essa pessoa sem dar uma oportunidade para ele melhorar. E toma, dono de empresa, toma, né? Então, quando eu falo de aplicar advertência, também não estou falando dessa que sai do sistema da contabilidade, ameaçando a pessoa de justa causa, tal. Também não é nada disso não, tá? É uma advertência simples, que você aplica imediatamente aquilo que aconteceu. Quer aprender a aplicar? 3 parágrafos, ok? Primeiro parágrafo, o que aconteceu? São 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, o que foi que aconteceu? Então, fulano de tal faltou no dia tal e não trouxe um documento que abone sua falta. Não me vem falar de justificativa, porque justificativa pode ser qualquer coisa. Eu posso falar, meu carro quebrou.
eu estou justificando, entendeu? Qualquer coisa pode ser considerado uma justificativa. Então, você usa sempre o termo não tem um documento que abone a sua falta. Então, vamos lá, 3 parágrafos. Primeiro, fulano de tal chegou atrasado, faltou, não tem o documento que abone sua falta, ok? Segundo parágrafo, são 3 parágrafos. Segundo, aí você vai trazer a consequência. Então, primeiro, o que foi que ele fez? Segundo, a consequência. E tem que ser algo que seja verdadeiro, trazendo assim uma sobrecarga de trabalho para toda a equipe, fazendo com que os clientes ficassem sem atendimento, fazendo com que outros empregados tivessem mais atividades do que eles davam conta de fazer. Não importa. Deixando a loja fechada, não importa. Mas fale uma coisa que seja verdadeiro. Então, primeiro parágrafo, o que ele fez. Segundo parágrafo, a consequência. Terceiro parágrafo, isto não deve voltar a se repetir. Terceiro parágrafo, isto não deve voltar a se repetir. Ponto. Coloca a data, o nome da sua cidade e você assina. E aí, então, você pede para ele assinar. Esse é um documento que vai mostrar para o juiz que você cuida da tua empresa e que você é um empresário responsável, porque este é o seu dever. Se você não tem nenhuma advertência aplicada, toma cuidado, porque o que a justiça entende? Que a pessoa faltou, chegou atrasada, fica ao celular e você fica lá só chamando atenção. O juiz entende que simplesmente você que está lá chamando atenção, não está cuidando da tua empresa. E aí é ganho de causa, com certeza, para o empregado. Pessoal, isso é o que eu queria estar trazendo para você, que sim, a lei é a seu favor. E para com isso de ficar reclamando do seu empregado, ou reclamando que ele não fez isso, não fez aquilo outro, porque Dia das Mães está chegando e você vai acabar ganhando um presente Dia das Mães. Quem reclama é mãe e não toma uma ação. A mãe fica, porque aquela toalha molhada está em cima da cama e o filho não pega não. A toalha molhada em cima da cama e o filho não pega não, né? Então, as coisas não são assim. Você precisa tomar uma ação.